Olá, amigos. Estamos dando continuidade à nossa aula sobre recurso em sentido estrito e nesse momento a gente vai iniciar as hipóteses do artigo 581 que dentro daquela primeira conversa representam taxativamente as situações que vão desafiar o recurso em sentido estrito. Algumas delas com o efeito secundum eventum litis, que ocorre naquelas situações em que somente cabe o recurso para uma das partes, ou para o autor ou para o réu, e também falaremos da hipótese do pro et contra, que é o efeito relativo à possibilidade de cabimento do recurso em sentido estrito, tanto para uma situação quanto para outra, a exemplo do que acontece em relação à decisão interlocutória que concede ou nega a fiança. Então a gente vai iniciar as hipóteses taxativas do artigo 581, iniciando obviamente do inciso 1, que revela o seguinte: a gente não custa reler o artigo 581 e fazer em seguida a leitura do inciso 1, dizendo: caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. Inciso 1. Que não receber a denúncia ou a queixa. Bom, a decisão proferida no processo penal que não receber a denúncia ou a queixa, ela vai, por previsão expressa do artigo 581, desafiar a interposição do recurso em sentido estrito. Aqui nós estamos diante de uma hipótese muito clara do efeito secundum eventum litis, ou seja, somente cabe o recurso do não recebimento da denúncia ou queixa e não do recebimento. Se nós estivéssemos diante da hipótese de recurso tanto do não recebimento quanto do recebimento, aí a gente estaria diante do efeito pro et contra, o que não é o caso. Pois bem, essa hipótese ela é cabível apenas perante o juízo de primeiro grau. Não há a possibilidade de interposição de recurso em sentido estrito nas hipóteses de competência originária perante tribunais, que vão desafiar outros mecanismos, a exemplo de agravos regimentais, mandado de segurança, enfim, algumas outras questões que vão ser discutidas quando nós estivermos diante de competência originária. No caso do recurso em sentido estrito, o cabimento dele é exclusivamente perante o juízo de primeiro grau. Uma outra observação em relação a esse inciso 1 é que não cabe o recurso em sentido estrito da denúncia ou queixa no âmbito do juizado especial criminal. Como eu já falei, não cabe no caso de competência originária, mas também não cabe na hipótese do juizado especial criminal. Esse recurso, no caso da decisão perante o juizado especial criminal, o recurso cabível do não recebimento seria a apelação, conforme previsão, salvo engano, no artigo 82 da lei dos juizados. Então, na hipótese de infração de menor potencial ofensivo, que é a competência do juizado especial criminal, havendo o não recebimento da denúncia ou queixa, nós teremos hipótese de cabimento da apelação e não do recurso em sentido estrito. A apelação, inclusive, no âmbito do juizado, deverá ser interposta no prazo de 10 dias. Lá no juizado tem uma particularidade que é importante a gente observar. Segundo a Lei 9099, esse prazo de 10 dias ele se aperfeiçoa com a interposição do recurso já acompanhado das razões, que é diferente do recurso em sentido estrito, que ele é bipartido. Primeiro você, no prazo de 5 dias, apresenta a interposição, que é a manifestação, o desejo de recorrer, e em seguida, no prazo de 2 dias, você interpõe as razões, obviamente a partir do recebimento. O juiz, quando recebe a interposição, ele avalia se a interposição preenche os requisitos de admissibilidade, e uma vez preenchidos os requisitos da admissibilidade, ele então abre o prazo para que você, parte recorrente, apresente no prazo legal
no caso aí 2 dias, as razões recursais. E em seguida ele vai abrir prazo para que a parte recorrida, que é a parte que precisa contra-arrazoar o recurso em sentido estrito, apresente as razões do seu argumento. Importante também, aqui nesse inciso 1, a gente fazer uma observação a respeito de uma súmula que existe do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula é a súmula 707. O que é que diz essa súmula 707? Deixa eu só manejar aqui a súmula. Ela diz o seguinte: constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não assuprindo a nomeação do defensor dativo. O que é que acontece? A gente sabe que somente a relação jurídica irá se aperfeiçoar a partir do momento em que as partes envolvidas estão cientes da implicação no processo. Ou seja, quando há a citação do réu, aí ele toma ciência de que contra ele foi movida uma ação penal. Ocorre que, ao oferecer a denúncia, no caso de ação penal pública, o Ministério Público, no caso da queixa-crime, ação penal privada, o querelante, e o magistrado de primeiro grau, que é a hipótese do cabimento do recurso em sentido estrito, não recebendo a denúncia ou queixa, sequer haverá a citação do réu. Ou seja, ele não irá ser chamado para ocupar o polo passivo dessa relação jurídica processual. Então, a súmula vem exatamente no sentido de privilegiar o contraditório e a ampla defesa, dentro da perspectiva do que a gente já estudou, sendo o princípio da dialeticidade. Mesmo o implicado, no caso aí o denunciado, ele não tendo sido citado, a súmula exige que ainda assim ele seja intimado para apresentar contra-razões ao recurso interposto pelo Ministério Público, no caso de ação penal pública, ou pelo querelante, no caso de ação penal privada. Essa hipótese, ela existe exatamente para que se franqueie e se respeite também o princípio do devido processo legal, na medida em que a ampla defesa e o contraditório são corolários, são decorrências desse grande princípio, princípio mãe, que é o princípio do devido processo legal. Nessa perspectiva do contraditório, da bilateralidade de atuação, é que a súmula ela se aplica para exigir que, mesmo não tendo havido a citação, porque naturalmente não haverá citação, se houve o não recebimento da denúncia ou da queixa, mesmo nessa hipótese, a súmula exige que haja a intimação. Veja, não há citação, que é para dar conhecimento a respeito de uma ação que foi movida, mas há a intimação para oferecimento de contra-razões ao recurso interposto pela parte sucumbente, pela parte interessada, tendo em vista que não houve o recebimento da denúncia ou da queixa. E aí, se, naturalmente, o provimento desse recurso perante o tribunal vai implicar a citação do réu, então nada mais justo que se oportunize o ingresso desse futuro réu, provavelmente, se houver o recebimento, se for provido o recurso, e naturalmente com o provimento será recebido a denúncia ou queixa, ele já de antemão é intimado para apresentar razões no sentido de contra-argumentar em relação àquilo que foi sustentado no recurso em sentido estrito pelo Ministério Público ou pelo querelante. Em relação a essas questões do inciso 1º, a gente não teria mais nada a acrescentar, apenas lembrar, dentro do que a gente já falou na outra oportunidade, que é possível a aplicação da interpretação extensiva quando for o caso de não recebimento do aditamento da denúncia ou da queixa. Então aí fala-se na interpretação extensiva
o que não colidiria, o que não afrontaria, o que não violaria o princípio da taxatividade, até porque essa interpretação extensiva ela existe exatamente para esclarecer aquilo que não foi dito com a necessidade de clareza, mas que você pode inferir da legislação. E aí faz-se essa interpretação extensiva, comportando então, segundo a maioria da doutrina e os tribunais, a interposição do recurso em sentido estrito quando houver o não recebimento do aditamento da denúncia ou queixa. Bom, o inciso seguinte, que é o inciso 2, ele traz aqui a hipótese que concluir pela incompetência do juízo. O juiz, ele pode naturalmente, e ninguém melhor do que o próprio juiz, para compreender que não é o juiz natural da causa. Há até um princípio alemão que eu não sei a pronúncia, mas que explica exatamente que só ninguém melhor do que o próprio juiz para dizer da sua própria competência, se é ou não competente. Então, quando houver a conclusão pela incompetência do juízo, o juiz declinar dessa sua competência, será possível a interposição do recurso em sentido estrito para que essa incompetência ela seja reanalisada, seja revista perante o tribunal. E, naturalmente, que se houver o declínio da competência e as partes se conformarem, não haverá recurso. As partes estando conformadas com a decisão que declina da competência, apenas haverá a remessa dos autos ao juízo apontado como competente e o processo será processado e julgado perante esse juízo dito competente. Então vejam, qualquer das partes que ingresse com o recurso em sentido estrito, nessa hipótese aqui do inciso 2, o processo ele poderá ficar suspenso até que o tribunal decida quem efetivamente é o juízo competente, o juízo natural. É uma possibilidade que existe nessa hipótese do inciso 2, né? E também uma outra questão que é importante ser analisada é que a decisão que desclassifica os casos do júri, ela é uma decisão que termina implicando no reconhecimento da incompetência para o julgamento dos casos dolosos contra a vida. Também nessa hipótese de desclassificação da competência do júri, pode-se interpretar extensivamente para se abrir a possibilidade ao ajuizamento do recurso em sentido estrito nas hipóteses de desclassificação, porque é uma manifestação jurídica, como eu disse, que reconhece a incompetência. No inciso 3, nós temos a hipótese que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição. Eu já vou falar da hipótese de suspeição. O legislador, ele excepciona a hipótese de suspeição por uma razão muito lógica. Não há qualquer sentido em se obrigar algum juiz que se declara suspeito no processo, que se declara suspeito para presidir determinada ação penal, para obrigá-lo a julgar esse processo, considerando que ele já reconhece a sua própria suspeição. Então, o legislador disse não caber recurso em sentido estrito quando a hipótese de exceção for de suspeição. Fora a suspeição, se nós tivermos ilegitimidade de parte, no caso, exceção de legitimidade de parte, exceção de incompetência, exceção de coisa julgada, exceção de litispendência, todas essas outras hipóteses que comportam o ajuizamento das exceções, elas serão passíveis da interposição do recurso em sentido estrito. E observem, o legislador foi claro, que julgar procedentes as exceções. Só fala em procedência, não fala em improcedência,
Portanto, se não fala em procedência e improcedência, o efeito não é pro et contra, e sim, como só fala em procedência, o efeito é secundum eventum litis. Essa hipótese cabe recurso em sentido estrito, como eu já disse. O inciso 4, ele traz aqui a decisão que pronunciar o réu. Bom, essa situação é aquela referente ao tribunal do júri. Nós sabemos que o processo do tribunal do júri, ele se desdobra em dois momentos distintos, em duas fases. Por isso que a doutrina e os tribunais costumam dizer que os processos do júri são bifásicos, porque há uma fase inicial, que é a fase do sumário, e a segunda etapa, que seria o julgamento perante o tribunal do júri, o julgamento propriamente dito. Em relação aos processos do júri, chega um momento em que o juiz ele deve tomar uma decisão se vai encaminhar o processo ao júri ou se ele vai impronunciar, se ele vai absolver ou se ele vai desclassificar. Portanto, quando a primeira fase está para ser concluída, ao magistrado cabe tomar 4 decisões. A pronúncia, que é o reconhecimento da existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. A impronúncia, que é o contrário da pronúncia, ou seja, a inexistência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. A desclassificação, que pode ser própria ou imprópria, se permanece como competente o tribunal do júri ou se passa a ser o juízo singular o competente, a questão da desclassificação própria ou imprópria. E ainda a absolvição. O que nos interessa aqui especificamente é avaliar a hipótese da pronúncia, ou seja, quando o juiz reconhece que há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, ele encaminha o réu para ser julgado pelo tribunal do júri. Em relação a essa hipótese especificamente da pronúncia, é que nós vamos ter o cabimento do recurso em sentido estrito. Porque se nós estivermos diante da hipótese de impronúncia ou de absolvição, a gente vai ter que fazer a análise do artigo 416 do Código de Processo Penal, que foi alterado em 2008, 2009, e que passou a comportar não mais recurso em sentido estrito, como era até então, desafiando doravante a apelação. Em que pese a doutrina teça algumas críticas a essa alteração legislativa, mas o fato é que, modernamente, o artigo 416 entende que tanto da impronúncia quanto da absolvição, o recurso cabível é a apelação e não recurso em sentido estrito, como era cabível até a alteração legislativa. A crítica se dirige muito mais à decisão de impronúncia. Por quê? Porque a decisão de impronúncia, como eu lhes disse agora há pouco, é o contrário da pronúncia, que significa a inexistência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Portanto, a inexistência faz com que o juiz não pronuncie o réu para ser julgado pelo tribunal do júri. Porém, a qualquer tempo, enquanto não estiver extinta a punibilidade, surgindo novas provas, surgindo novos fatos que indiquem pela autoria ou pela prova da materialidade, o indivíduo poderá ser levado a julgamento pelo tribunal do júri. Por isso que, tecnicamente, como nós não estamos diante, no caso da impronúncia, de uma decisão que examinou o mérito e, portanto, uma decisão definitiva ou com força definitiva, uma sentença de mérito, não caber tecnicamente a apelação e sim o recurso em sentido estrito. No entanto, em que pese as críticas que são feitas em relação à natureza jurídica da decisão de impronúncia, o fato é que há uma lei que está previsto lá no artigo 416 que exige como recurso cabível para impugnar a decisão de impronúncia e também a absolvição, a apelação. Nós voltaremos a essa análise quando tivermos a oportunidade de tratar da questão da apelação no artigo 593. Ainda no inciso 5, nós temos a hipótese
que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Nós vamos aqui dividir esse inciso para analisar uma primeira parte, depois a segunda parte e depois a terceira parte. A primeira parte está afeta ao campo da fiança, quando diz decisão que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança. Todas essas situações estão descritas no Código de Processo Penal, se não me falha a memória, no artigo 321, 322, 323 e seguintes, que tratam de questões específicas de fiança. O que o legislador quis aqui foi que da concessão, da negação, do arbitramento que se assemelha a conceder, da cassação, que é um ato posterior à concessão, e quando ao julgamento da fiança como inidônea, que aí depende de algumas circunstâncias se verificarem no curso do processo, caberá o recurso em sentido estrito. Aqui nós estamos diante de um recurso em sentido estrito com efeito duplo, que é o efeito pro et contra, que concede e nega, que arbitra e caça e que julga inidônea. Então, nessas situações, caberá o recurso em sentido estrito tanto para uma situação como para outra. E por que é que eu falo que caberá tanto para uma situação quanto para outra? Porque nós já falamos do efeito regressivo e dissemos que o efeito regressivo, ou diferido, ou iterativo, permite ao próprio juiz que proferiu a decisão a oportunidade de rever a sua decisão antes de encaminhar o processo para reexame do tribunal. Então, percebam, se o juiz concede a fiança, depois vamos imaginar que o Ministério Público ingresse com recurso em sentido estrito porque o juiz concedeu a fiança. O juiz, na hora de fazer a análise da sua decisão, no efeito regressivo ou de retratação, iterativo ou diferido, ele então volta atrás e nega, ele deixa de conceder a fiança. Então aí surge para o outro lado a possibilidade de insistir com o recurso em sentido estrito e aí sim, mediante simples petição, até porque nós já teríamos a interposição por parte do Ministério Público que questionou a concessão da fiança, a apresentação das razões pelo Ministério Público que contestou a concessão da fiança, a apresentação das contrarrazões pela parte recorrida que foi beneficiada com a concessão da fiança, e aí o juiz vem e muda a sua decisão. O juiz mudando a sua decisão, aí nós temos uma inversão da sucumbência. A parte recorrida passa a ser a parte recorrente passa a ser a parte recorrida, obviamente, se quiser a parte que agora está sendo prejudicada pela mudança da decisão no efeito de retratação, no efeito regressivo, que esse recurso suba para reexame do tribunal. Se quiser que o recurso suba, aí basta uma simples petição manifestando o desejo de que o recurso em sentido estrito suba, já que tanto razões quanto contra-razões estão nos autos e, portanto, é só reexame pelo tribunal. Aí nós estamos diante do efeito pro et contra, como eu já disse a vocês. Caberá, então, o recurso em sentido estrito nessa parte. A segunda parte do inciso 5 fala do indeferimento do requerimento da prisão preventiva ou da revogação. Aqui também nós estamos falando de duas hipóteses. Quem é que pode requerer a prisão preventiva? É importante a gente que está atuando na área do direito ficar muito atento às terminologias. Só pode requerer quem é parte. A autoridade policial não é parte no processo. Quem é parte no processo é autor e réu. Esses são as partes do processo. Nós temos diversos sujeitos processuais, mas as partes são o autor e o réu. A autoridade policial, por atuar presidindo um procedimento administrativo, que é o inquérito policial, não é parte e, portanto, não requer, representa. Nesse caso especificamente, o legislador está se referindo a requerimento. Portanto, esse requerimento deve partir do autor, no caso da ação penal pública, o Ministério Público, no caso da ação penal privada, o querelante. Então, havendo o indeferimento do requerimento para decretação da prisão preventiva, poderá o autor interpor o recurso em
sentido estrito. De outro lado, há a possibilidade do juiz revogar a prisão preventiva. Há no Código de Processo Penal o artigo 316, que contempla a cláusula rebus sic stantibus. O que é que significa? Que mudando a situação fática, deverá a situação jurídica ser reavaliada. Ou seja, lá no artigo 312, ou nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, nós temos as hipóteses que contemplam a possibilidade de decretação da prisão preventiva. Essas situações se verificando, uma delas, por exemplo, garantia da ordem pública se verificando, o juiz pode decretar a prisão preventiva. Quando ela desaparece, quando ela não mais se justifica, o juiz então pode revogar a prisão preventiva na perspectiva do que se chama rebus sic stantibus, que é a cláusula prevista no artigo 316, que traduz-se pela ideia de que, mudando a situação fática, deve ser revista a situação jurídica e, portanto, se foi decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, ou por conveniência da instrução criminal, ou por garantia da ordem econômica, ou por aplicação da lei penal, mudando o fundamento, desaparecendo o fundamento, a medida prisional deverá ser revogada. E aí, havendo a revogação, a parte que se julga prejudicada poderá interpor recurso em sentido estrito para que o tribunal, ou mesmo o juiz, no efeito regressivo ou de retratação, ou o tribunal, caso o juiz mantenha sua decisão, possa dizer se a revogação foi acertada ou não. E aí a gente está diante da possibilidade do reexame pelo tribunal, no caso do recurso em sentido estrito. E, por fim, a hipótese do inciso 5 ainda contempla a concessão de liberdade provisória ou o relaxamento da prisão em flagrante. Nós sabemos que toda prisão que for ilegal, ela deverá ser imediatamente relaxada. É o que está previsto na Constituição Federal. Se é o que está previsto na Constituição Federal, o juiz deve, diante da ilegalidade de uma prisão, relaxá-la. E também sabemos que toda prisão que for legal poderá ser concedida a liberdade provisória tanto com fiança como sem fiança. E aí o legislador diz aqui que da concessão da liberdade provisória, seja com fiança ou sem fiança, ou do relaxamento da prisão preventiva, caberá o recurso em sentido estrito. Portanto, o beneficiário da concessão de liberdade provisória ou o beneficiário do relaxamento da prisão não são partes legítimas, porque não possuem interesse para o recurso em sentido estrito. Quem teria aí o interesse é o Ministério Público ou o querelante, dependendo se se trata de ação penal pública ou de ação penal privada. O inciso 6 ele foi revogado, que é a perspectiva da impronúncia e da absolvição, que agora estão contemplados no artigo 416 e que será alvo do estudo quando nós estivermos analisando a apelação. E aí nós temos o inciso 7, que é julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor. A fiança é um instituto que contempla algumas exigências para ser concedida. Se de repente essas exigências forem desrespeitadas depois de concedida a fiança, aí poderá haver o que se chama de quebra da fiança e parte do valor ou a íntegra do valor poderá ser perdido em função dessa quebra. Nessas hipóteses, quando o juiz julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor, poderá haver a interposição do recurso em sentido estrito. Temos então aqui o inciso 8, que fala da hipótese que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Aqui é importante a gente ter um pouco de cautela. Por quê? Por uma razão muito simples. Nós estamos falando da decisão que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Se a referida decisão, no caso aqui da decretação da prisão da decretação da prescrição, no caso, se a decisão que decretar
a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade, ela for proferida no curso do processo penal de conhecimento, caberá recurso em sentido estrito. Se ela for reconhecida na análise do mérito do processo, ou seja, o processo percorreu todo o seu trâmite e quando chegou para ser proferida a sentença, o juiz aplicou a pena e verificou que a pena aplicada estava prescrita, caberá apelação. Se a prescrição se verificou depois do trânsito em julgado, aí caberá agravo em execução. Então a gente tem que ter muita cautela para verificar em que momento houve o reconhecimento da prescrição ou, de outro modo, a extinção da punibilidade. Se essa prescrição ou qualquer outra forma de extinção da punibilidade se verificou através de uma decisão interlocutória, caberá recurso em sentido estrito. Se foi através de uma decisão que enfrentou o mérito, a sentença que encerrou a discussão, caberá apelação. E se já foi no âmbito do processo de execução, caberá o agravo em execução, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execuções Penais. O inciso 10, agora, ele fala da hipótese da decisão que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. É importante a gente lembrar que essa ordem de habeas corpus que o inciso 10 está reportando aqui, ela diz respeito à decisão proferida por juiz de primeiro grau. É uma decisão proveniente de juiz de primeiro grau, do juiz singular. Tanto faz da vara do júri como o juízo monocrático, né? E também do GECRIM, né? Tanto do juízo singular, o monocrático, como da vara do júri ou do GECRIM. E é de ser lembrado também, nessa situação aqui do inciso 10, que nós estamos diante de uma hipótese de reexame necessário. Nós já estudamos na fase bem inicial do estudo da teoria geral dos recursos que existem determinadas hipóteses que são alvo do chamado reexame necessário, que o legislador erroneamente chama de recurso de ofício, e que há inclusive uma súmula do Supremo Tribunal Federal dizendo que as decisões que desafiam o reexame necessário não transitam em julgado enquanto não forem submetidas ao reexame da instância superior. Aqui, no caso da concessão do habeas corpus, caberá o reexame necessário. No caso da negação ou da denegação, não caberá o reexame necessário, caberá tão somente o recurso em sentido estrito. O inciso 11 fala a decisão que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. Percebam, decisão que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. Aqui, essa hipótese ela está descrita no artigo 581 e, em tese, caberia o recurso em sentido estrito porque está contemplada no artigo 581. Porém, quando a gente vai fazer uma análise a respeito do instituto que o legislador está fazendo referência, é a suspensão condicional da pena. E aí vem uma indagação. Que indagação vem? Em qual momento o juiz ele concede a suspensão condicional da pena? Em qual instante processual o juiz concede a suspensão condicional da pena? Não confundir suspensão condicional da pena com suspensão condicional do processo. São coisas completamente diferentes. A suspensão condicional do processo, ou suscis processual, está contemplado lá no artigo 89 da Lei 9099, que é a Lei dos Juizados. No caso da suspensão condicional da pena, que está prevista lá no artigo 77 do Código Penal, a situação é diferente, porque para o juiz suspender condicionalmente a pena, ele primeiro vai ter que aplicar a pena.
E se ele aplica a pena, a bem da verdade, ele está proferindo uma decisão de mérito, ele está proferindo uma sentença. E se ele está proferindo uma sentença, não se trata, portanto, de uma decisão interlocutória. Se não se trata de uma decisão interlocutória, não há que se falar em recurso em sentido estrito. Mas, Van, que a hipótese está descrita no artigo 581. Mas lembrem que eu disse a vocês que a primeira verificação que a gente deve fazer em relação à decisão é a respeito da sua natureza jurídica. E quando eu observo a natureza jurídica da decisão que concede a suspensão condicional da pena, eu verifico que não estou diante de uma decisão interlocutória. E se não estou diante de uma decisão interlocutória, estarei diante de uma decisão que examinou o mérito, porque houve a aplicação de uma pena, observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, e em seguida, preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, o juiz então resolve conceder a substituição daquela pena privativa de liberdade por condições que se chama suscis penal ou suspensão condicional da pena. Nessa hipótese, especificamente, nós estaremos diante do cabimento da apelação e não do recurso em sentido estrito. Ainda, nós temos aqui o inciso 12, que conceder, negar ou revogar livramento condicional. Vejam, decisão que conceder, negar ou revogar livramento condicional. Essa decisão que concede, nega ou revoga livramento condicional, ela precisa ser analisada de uma maneira bem cautelosa também, porque o livramento condicional, ele em regra, o livramento condicional em regra, ele é concedido no âmbito do processo de execução penal. Se, em regra, o livramento condicional ele é concedido no âmbito do processo de execução penal, não há que se falar no cabimento de recurso em sentido estrito e nem tampouco no cabimento de apelação. Fala-se, portanto, no cabimento do agravo em execução, que é o recurso cabível no âmbito do processo de execução para as decisões interlocutórias tomadas no âmbito do processo de execução, conforme previsão do artigo 197 da Lei de Execuções Penais. Por que eu falei em regra? Porque nós temos a possibilidade de o juízo, ao proferir a decisão condenatória, verificando o juízo de conhecimento, verificando que o condenado já preenche os requisitos para alcançar o livramento condicional, ele mesmo, isso pautando a sua decisão em cima do que preceitua o artigo 387, se não me falha a memória, que exige do juízo o desconto a detração da pena quando ele vai aplicar a sentença, quando ele vai proferir a sentença. Então imagine a seguinte situação, vamos imaginar que um determinado crime exige 1/3 do cumprimento da pena para que o indivíduo alcance o livramento condicional. E esse indivíduo foi condenado a 6 anos e quando o juiz vai proferir a sentença, o juiz observa que ele já está preso a 2. Nada impede que o juiz profira a sua sentença, condenando o réu a 6 anos e verificando que, em função da necessidade legal de detração, ele já tendo cumprido 2 anos, que o coloque em livramento condicional. Nenhum problema com relação a isso. Se a decisão for proferida nesses moldes, a nosso ver, caberá apelação, porque proferida no âmbito de uma sentença de mérito. Em regra, livramento condicional, como dito, comporta apenas no processo de execução e, portanto, se é no processo de execução, caberá agravo em execução, conforme o artigo 197 da Lei de Execuções Penais. Temos ainda o inciso 13, que refere aqui à anulação do processo da instrução criminal no todo ou em parte. Quando houver a anulação do processo, anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte, aqui nós estaremos diante do cabimento do recurso em sentido estrito, tendo em vista que se trata de uma decisão interlocutória. Nada impede que também se ajuize
ou se impetre o habeas corpus, que é uma ação autônoma de impugnação. Mas aqui a hipótese específica do recurso sem sentido estrito quando houver a anulação. E aí o processo de anulação ele vai ser demarcado de acordo com a causa. Essas situações a gente vai analisar quando estivermos estudando o capítulo referente às nulidades. Mas, por enquanto, lembrem que, se for o caso de anular o processo, a decisão que anula, que determina, que decreta a anulação, será impugnada mediante recurso em sentido estrito. Nós, então, paramos aqui no inciso 13 e no próximo encontro a gente vai iniciar a partir do inciso 14, que é aquele que fala da inclusão de jurado na lista geral ou a exclusão de jurado da lista geral. Por enquanto, um abraço e vamos seguindo em frente. Até mais.